Olá, 7 horas e 7 minutos, bem-vindos ao terceiro expediente. Hoje estamos recebendo o Dr. Ricardo Maia, sócio fundador do BMADV, Barreto e Maia Advogados. O Dr. Ricardo possui certificação internacional em privacidade e proteção de dados pessoais e é mestrando em Direito pela nossa valorosa UFC. O foco da dissertação de mestrado dele vai ser proteção de dados pessoais e inteligência artificial. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, terceiro expediente. Viu? Obrigado, Juraci. Foi um prazer. Vamos conversar um pouquinho sobre a LGPD, você que é um expert na área, né? Inclusive, já vou adiantando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do Dr. Ricardo Maia, para quem tiver alguma dúvida sobre Lei Geral de Proteção de Dados, para quem tiver dúvidas sobre direito de startups, né? Ele que é um jovem advogado estudioso na matéria, especialista nos temas, fica à disposição para tirar as dúvidas que, porventura, ocorrerem depois da publicação dessa entrevista. Bom, doutor Ricardo, a nossa conversa é sobre Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Eu vou fazer algumas breves perguntas, né, sobre essa nova lei que está causando uma série de polêmicas, repercussão, né? E a primeira pergunta, doutor Ricardo, já leva em conta os recentes vazamentos que aconteceram, foram noticiados agora há pouco, né? Houve recentemente a divulgação de que mais de 200 milhões de dados, né, cadastrais foram vazados, né? O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, quer dizer, foi vazado mais dados do que a população que existe, né? E ontem, dia 15 de fevereiro, né? Ontem, dia 15, foi divulgado que mais de 100 milhões de dados celulares, inclusive dados dos celulares do presidente da República, foram vazados, né? Hoje o governo deu aí 15 dias para as operadoras de telefonia se explicarem com relação a esse vazamento. Então, doutor Ricardo, o que é que a LGPD pode interagir ou interferir ou contribuir para episódios como esse que a gente está vivenciando hoje? Juraci, inicialmente agradecer o convite, a possibilidade de participação aqui, conversar com você, com seus telespectadores aí sobre esse assunto. E a LGPD ela veio num momento muito importante, que é esse momento em que esses vazamentos vêm sendo divulgados, né? Eu digo divulgados porque, não se enganem, todos os dias acontecem vazamentos e problemas em relação a dados, só que a gente só sabe de 1%, 0,1% desses casos. Então, esses eventos, eles acontecem e a gente tem que ficar sempre atentos em relação a isso, porque os nossos dados, eles estão em trânsito em várias empresas, a gente fornece muitos dados quando a gente se cadastra em aplicativos, em sites privados, sites governamentais, sites de pesquisa. Muitas vezes nós nos inscrevemos sem saber a finalidade daquilo e a gente fornece os nossos dados. E qual é a relevância da LGPD nesses eventos, nesses vazamentos de dados? Primeiro que a LGPD ela traz algumas obrigações às empresas para que elas se protejam e protejam os dados pessoais que elas tratam. Então, digamos que a sua empresa trata dados pessoais dos seus clientes. Você que antes não tinha cuidado com isso, você armazenava elas numa planilha do Excel, você agora vai precisar ter algumas medidas de controle. Não é todo mundo da tua empresa que vai ter acesso a esses dados, porque fica mais fácil de haver algum tipo de utilização indevida. A LGPD ela vai exigir também que se faça, eventualmente, o uso de criptografia, quando você estiver tratando algum tipo de senha, algum dado sigiloso. Isso tudo é previsto pela Lei Geral de Proteção de Dados e ela traz, então, precaução maior para que as empresas evitem esse tipo de ocorrência. Um outro ponto que eu considero muito importante da LGPD para esse tipo de evento é que ela diminui o risco desses eventos, porque a gente sabe que é inevitável acontecer isso. Claro. Hoje a tecnologia ela é muito segura, mas ela ainda deixa muitas brechas e também do outro lado dos hackers tem uma tecnologia muito forte e eles conseguem acessar esses dados muito facilmente. Então, quanto menos dados as empresas estiverem tratando, menor o risco de exposição dos seus dados pessoais. Então, digamos que o seu telespectador aí se inscreve em algum site, em alguma newsletter, ele fornece vários dados para aquele site, muitas vezes ele não sabe o que está sendo feito com eles. Se ele apenas inserisse o seu e-mail e o seu nome, o risco seria muito menor do que se ele tivesse que colocar o seu telefone, o seu CPF, data de nascimento. E isso é um princípio da LGPD, é um dos princípios que ela traz, o princípio da necessidade. Só trate aquele dado estritamente necessário para aquela finalidade. Isso causa um menor risco durante esses vazamentos, esses problemas.
Então, doutor Ricardo, dentre os principais objetivos da LGPD, nós temos aí até o próprio nome da lei traz, proteção de dados, né? Então, é proteger de quem, né? Para quê, né, especificamente, né? A gente vê que já é essa questão, ou seja, o usuário ele tem que ter uma camada de proteção e, como você falou bem, muitos dados pedem dados, muitos sites pedem informações, né? Pedem dados, que você começa a questionar a necessidade, né? Por que é que eu preciso informar o meu CPF se eu não estou fazendo transação comercial que eventualmente demande a emissão de um documento fiscal, por exemplo, né? Essa é uma questão, né? Então, doutor Ricardo, quais são os principais impactos que a LGPD vai gerar para empresas e para órgãos públicos? Ou seja, o que é que eles têm que fazer a partir de agora, em termos de investimento, em termos de cuidados com o compliance, né? Para poder estar exatamente de acordo com as exigências da lei. Isso. Não existe na Lei Geral de Proteção de Dados um roteiro do que você deve fazer. Apesar de que existe lá muitas indicações de medidas necessárias e importantes para esse tipo de proteção. Mas um dos primeiros passos que você tem que identificar é quais são os dados pessoais que aquela empresa está tratando, seja empresa pública ou empresa privada, né? E aí a gente pensa sempre dados pessoais em relação a aplicativos, em relação a sites, algo online. Mas o mundo offline ele também é muito impactado por isso, o mundo físico. Então, se você preenche em um órgão público um formulário para solicitação de algum documento, você está ali inserindo seus dados pessoais. Aquela coleta offline, ela também vai ser necessária que haja algum tipo de proteção, algum tipo de cuidado maior do que já se tem hoje. Um outro ponto também muito importante é que a gente sempre pensa em consumidores, né? Eu estou consumindo o serviço de uma empresa, então estou fornecendo os meus dados para ela. Essa relação ela precisa ser protegida, a relação da empresa com os consumidores. Mas não apenas. Se a gente fala de empresa, a gente tem também os dados pessoais dos seus colaboradores. A sua equipe interna, ela também fornece dados pessoais todos os dias para a empresa. Seja dados quando quando o funcionário é admitido, e aí ele tem que fornecer dados como endereço, às vezes até dados do seu cônjuge, de seus filhos. Isso. Na sua demissão, ele tem que fazer um exame médico, enfim, tem que fornecer outros dados, e também durante o seu dia a dia. Então, se você está trabalhando no computador que é da empresa, você está inserindo alguns dados lá. Se você está usando um sistema informático que capta o seu uso no dia a dia, ele sabe os seus horários de entrada e de saída, tudo isso pode ser considerado um dado pessoal, tudo isso é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, primeira coisa, identificar quais são os dados que a empresa ou que o órgão público trata, a partir disso, identificar internamente quais os cuidados que aquela empresa precisa ter para resguardar aqueles dados, né? Para garantir que ele não seja vazado, que ele não seja perdido, que ele não entre, não caia em mãos que não devam cair. Isso tudo faz parte da Lei Geral de Proteção de Dados. Esclarecer, na hora que está pedindo os dados, né? Qual é o uso que vai ser dado para aquelas informações que estão ali. Exatamente. Para que o usuário saiba o que é que vai acontecer com os dados dele a partir do momento em que ele insere aquelas informações ali no site, né? Ou no formulário. Isso. Um dos princípios que eu te falei antes é o princípio da necessidade. Agora, um segundo princípio é o princípio da transparência. Sim, está previsto expressamente na lei. A transparência do que a empresa está fazendo com aqueles dados, ela é essencial, ela é necessária. Perfeito. Porque, primeiro, a gente está num mundo em que o consumidor ele tem cada vez mais poder. A gente até chama, não é mais consumidor, agora é prosumidor. Digamos que é um consumidor que tem tanto poder que ele é que manda nas empresas. Eu que decido se eu quero utilizar um táxi, se eu quero utilizar um Uber, se eu quero utilizar outra empresa. Então não é mais a empresa que está mandando na relação, agora é o consumidor que manda. Então, se ele é o titular dos dados pessoais, se os dados pessoais são meus, eu tenho o direito de dizer o que é que você deve fazer com os meus dados, autorizar ou não, e o direito de saber o que você está fazendo efetivamente com esses meus dados. Ou então não consumir daquela empresa, né? Ou não consumir. Eu diz, olha, eu não quero mais... Se você discorda daquelas regras que estão ali, né, devidamente declaradas, informadas, atendendo o princípio da transparência, você decidir que não vai consumir daquela empresa. Exato. E hoje a gente vê muitos termos de uso, aqueles políticas de privacidade que ninguém lê. Isso. Na prática, ninguém lê, quando vai aceitar algum aplicativo ou algum site. Claro. Mas isso cada vez mais se torna necessário a gente saber. Porque a gente viu recentemente mudanças nas políticas de privacidade do WhatsApp. Isso. E as pessoas viram coisas que jamais imaginariam. Olha, o WhatsApp pode transferir os meus dados para o Facebook. Isso. E tudo. E aí, como é que você pode se proteger em relação a isso? Mas isso já era permitido antes. Isso. O WhatsApp ele só deixou isso mais claro, mas ele já fazia isso, porque, enfim,
elas são do mesmo grupo empresarial, e hoje já existe isso sempre, esse compartilhamento de dados. As pessoas não têm ideia, doutor Ricardo, que uma foto que você postou na rede social e você deletou no seu perfil, as pessoas pensam que aquela foto deixou de existir, né? Mal sabem que, de acordo com os termos de uso, aquela foto passa a ser propriedade da rede social, né? Do Facebook, do Instagram e tal, né? Mesmo você deletando no seu perfil, né? Porque está escrito nos termos de uso, né? Isso. A lei, ela traz, inclusive, Juraci, hipóteses em que os dados pessoais, mesmo que você peça para excluir, que eles continuem lá na base de dados da empresa. Por quê? Porque muitas vezes a empresa ela precisa daqueles dados para prestar contas com um órgão público ou para certificar de que se você lá na frente entrar com um processo judicial contra ela, ele vai ter o registro daquilo, olha, ele pediu para excluir na data tal, eu mantive, está aqui a prova de que o que ele postou foi isso, e não foi aquilo que ele está alegando agora. Imagina, se você posta algo no Twitter, por exemplo, e aí você apaga e depois alguém entra com um processo judicial contra o Twitter, dizendo que foi racista, alguma coisa assim. Foi danosa por algum motivo. E aí o Twitter vai dizer o que? Não sei mais o que era porque ele excluiu. Exato. Isso. Então a empresa ela vai ter esse direito, muitas vezes, de manter esses dados mesmo que você peça para excluí-los. Mas é claro que se ela for manter, ela tem que te dizer. Claro. Olha, você está pedindo para excluir, eu não vou excluir. De forma transparente. Isso, eu vou guardar para essa finalidade específica. Perfeito. Doutor Ricardo, existe um órgão aí responsável por fiscalizar o cumprimento dessa lei e, eventualmente, aplicar, atribuir multas, né, por algumas infrações, né? A gente pensa assim, poxa, será que um órgão só vai dar conta desse universo, né, de empresas e desse bilhão, trilhão, né, quintupilhão, quer dizer, zilhão de dados? Como é que um só órgão, né, na estrutura que a gente tem no Brasil, dá conta de fiscalizar todas essas empresas e órgãos públicos também, né? Redes sociais, enfim. Qual é a sua visão? Do que é que vai... A lei ainda, apesar de estar vigorando, ela não aplica ainda, não tem ainda o condão de gerar penalidades, né? Esses vazamentos que estão acontecendo agora não são objetos de punição pecuniária, né? Porque ela vai começar a fazer efeitos de multas a partir de agosto, não é isso? Então, qual é a sua visão? O que é que vai acontecer quando realmente o órgão que fica responsável por empreender essa fiscalização começar a operar? Qual é a sua visão com relação a isso? Isso. O órgão que vai fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela já existe, ela já tem o seu corpo técnico, mas como você falou, é um corpo muito enxuto. A gente está num momento em que o foco não é tanto isso, o foco é muito na pandemia, na resolução dessa crise. Então o foco não está sendo a proteção de dados estritamente. E aí o corpo está muito enxuto, são poucas pessoas técnicas trabalhando, são pessoas muito eficientes e competentes, que foram escolhidas por vários setores, mas é um corpo pequeno. Então como é que um órgão desse vai regulamentar? Porque primeiro, mesmo que a lei não imponha sanções ainda agora, ela só vai impor sanções, ou seja, multas, a partir de agosto. Mas agora a Autoridade Nacional já está regulamentando os detalhes da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, no setor público, como é que a Lei Geral vai se comportar? No setor privado, nas grandes empresas, nas pequenas e médias empresas, nas startups, quais são as peculiaridades de cada área? A Autoridade Nacional está regulamentando isso. Mas quando ela começar a funcionar, ela vai sim impor sanções, multas, ela vai fiscalizar, ela tem o direito, inclusive, de chegar na tua empresa e dizer, olha, eu quero saber o que você está fazendo para evitar que haja um vazamento de dados aqui na sua empresa. Sua empresa vai ter que estar preparada, vai ter que ter algum roteiro, algum relatório, que ela vai te pedir um relatório de impacto a essa proteção de dados, e as empresas elas precisam se preocupar com isso. Mas a Autoridade Nacional não é o único órgão que vai tratar sobre proteção de dados. Hoje, os consumidores já podem utilizar do Poder Judiciário para pedir algum tipo de explicação, algum tipo de reparação, né, financeira de empresas que estejam utilizando indevidamente os dados pessoais deles. Isso pode ser feito no Judiciário, já está acontecendo hoje. Recentemente se soube que o Serasa ele estava comercializando dados pessoais de usuários. E isso foi barrado até por uma decisão judicial e aí já existem processos que estão sendo embasados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não apenas o Judiciário e a Autoridade Nacional, mas também os órgãos responsáveis pelo direito do consumidor, PROCON, DECOM, porque, enfim, quando você trata de dados pessoais, você está tratando dos dados dos consumidores também. Então, isso se confunde um pouco, o direito do consumidor
e a proteção de dados. Então, vários órgãos públicos, eles podem atuar fiscalizando e concorrentemente. Não há uma exclusividade da autoridade nacional. Perfeito. Então, falando em multas, doutor Ricardo, fala-se muito na aplicação de multas de até 50 milhões de reais. Esse número sempre aparece nas postagens, nos artigos, né, e tal, né? O que é que a gente pode prever de realidade da aplicação de multas nesse valor astronômico? Será que isso realmente vai ser levado a cabo? Ou existe etapas de advertência e tal para que se chegar a isso? Ou, eventualmente, pode se descobrir um vazamento e a multa ser aplicada e tal? Qual é a tua... os 50 milhões virou um número coringa, assim, né? É o número que se utiliza para assustar quando você quer gerar um impacto. Mas, realmente, 50 milhões é o valor máximo da multa quando se trata de uma empresa muito grande. Por quê? A multa ela tem dois critérios. Ela é limitada a 50 milhões ou 2% do teu faturamento anual. Então, se o faturamento anual da tua empresa foi muito menor do que isso, você vai ter 2% como o valor máximo de multa a ser aplicado na tua empresa. Né? Isso, 2% ou 50 milhões, o que for maior, o que for menor. E isso também é um valor máximo de multa. A gente sabe que a multa ela não pode ser aplicada sempre no valor máximo, porque, enfim, um vazamento de dados de 5 pessoas não é comparável ao vazamento de dados de 200 milhões ou de 100 milhões de pessoas. Então, vai haver uma gradatividade em relação a isso, ao porte do incidente, né, da infração. Sim. Também em relação ao porte da empresa, como eu falei, em relação ao faturamento. E também algo educativo. A própria autoridade nacional ela já vem se posicionando para a imprensa, mostrando que a atuação dela inicialmente vai ser mais educativa mesmo. Ela não vai querer multar para ganhar dinheiro e arrecadar. Até porque a gente sabe que muitas empresas não estão com condições financeiras hoje de se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de já ser necessário que elas façam isso urgente. Então, primeiro vai haver uma advertência, vai dizer, olha, essa atitude que você fez foi errada, caso haja uma reincidência, então, há uma você pode levar a multa. Aí de ações. Isso. Né? Existe a possibilidade de advertência, possibilidade de multa simples, que é essa multa que é dada uma vez e pronto. Existe a multa diária, se eventualmente a autoridade te impedir de fazer algum tipo de tratamento e você continuar a fazer, isso. Ela pode te aplicar uma multa diária. E eu sempre falo que a pior punição não é a multa de 50 milhões de reais. A pior punição prevista na Lei Geral de Proteção de Dados é a suspensão ou interrupção da atividade, do tratamento de dados. Que a autoridade nacional, ela impõe uma multa de 50 milhões. Mas a empresa ela tem tanto dinheiro que ela continua pagando a multa, a infração e não está nem aí. A autoridade nacional ela pode te obrigar a nunca mais tratar dados. Imagina, uma empresa que depende de dados para sobreviver, hoje em dia qualquer empresa precisa de dados, ela pode ser impedida, proibida de fazer tratamento de dados. Isso é algo que pode acabar com a empresa e que pode gerar prejuízo imenso, muito maior do que 50 milhões. Perfeito. Doutor Ricardo, em 2018 eu fui ministrar uma palestra em Portugal, né? A gente sabe que a LGPD é inspirada, né, em legislações, né, que vêm da Europa, né? E na época lá que eu estava numa universidade, acabei a palestra e convidei os alunos para fazer uma foto comigo, né? E na mesma hora a professora que estava responsável pela turma disse em alto e bom tom, disse, olha, quem vier fazer a foto com o professor Juracy está expressamente, ela falou em voz alta, expressamente autorizando a publicação da sua imagem em rede social. Aí ela falou para mim, professor, é porque aqui a gente está com a lei de proteção de dados que está causando muito problema e tal. Existe a possibilidade da gente chegar nesse nível aqui no Brasil, Ricardo? O que é que tu pensa aí? Juracy, esse exemplo é interessante porque a gente sempre tem a ideia de que para se dar o consentimento para algum tipo de tratamento de dados é necessário assinar algum documento ou é necessário clicar num botão para aceitar aqueles termos. Mas isso não vai ser necessário sempre. Existem algumas hipóteses em que você pode colher o consentimento é a autorização, né? Claro. De outras formas que não por escrito. Sim. Então, se eu estou fazendo uma entrevista aqui com você, sim, e vocês estão utilizando a minha imagem, claro, você teve meu consentimento, porque claro, você me chamou, eu vim aqui, claro, entrei aqui nesse espaço, nesse estúdio. Tacitamente está sendo... Tacitamente eu estou dando meu consentimento porque eu estou falando, eu sei qual é a finalidade que vocês estão tendo com esse vídeo. Da mesma forma nessa foto. O aluno que está indo lá na frente tirar essa foto,
ele pode até perguntar, professor, você vai fazer o que com essa foto? Isso. Ah, não, eu vou guardar no meu arquivo de recordação. Então Pronto, ali tá... você já restringiu a sua finalidade. Isso. Que aí é outro princípio da LGPD, a finalidade. Tá. Se você disser, olha, eu vou tirar uma foto com todo mundo para postar nas minhas redes sociais, Isso. você já delimitou qual é a sua finalidade. Também é necessário que você se restrinja a ela. Tá? Então, se você diz que vai postar nas suas redes sociais, o aluno fornece o consentimento, ele vai lá à frente, tira a foto com você, mas você começa a fazer outros tipos de utilização dessa foto, você vende essa foto, algo do tipo, você está se desvirtuando em relação à finalidade estabelecida. Mas o consentimento ele pode ser tácito, ele não precisa de uma formalidade, mas esse caso em que a professora falou para ele, é interessante que seja respeitado, de alguma maneira seja replicado, porque ela está dando a transparência para ele. Primeiro, já está restringindo também a utilização a finalidade, da imagem. exatamente. Então, está deixando bem claro que eles estão dando consentimento, diz as consequências daquele consentimento e a finalidade. É isso, basicamente, a lei ela vem tratar isso. É claro que nas complexidades das empresas isso pode se desdobrar, mas o intuito da lei é esse. Doutor Ricardo, fala-se muito da LGPD, questão de multa, necessidade de adequação e tal. Mas há também um outro lado da moeda. Ou seja, quais são as oportunidades, quais são as possibilidades que a LGPD abre e em que áreas? Juraci, interessante você falar isso, porque a LGPD ela traz muitas oportunidades para várias áreas diferentes. Então, uma dessas áreas que a gente sempre trata com os nossos clientes é que a lei ela não pode ser considerada como um proibitivo. Ela não é uma proibição, ela não é algo que vem de cima para baixo para que você tenha que se adequar à lei para evitar uma multa, evitar uma punição. Ela tem que vir como algo para agregar na tua empresa. Um exemplo de lei que veio e que não se aplicou tão bem até hoje, da década de 90, é o Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que essa lei existe, ela protege os consumidores, mas que até hoje, desde os anos 90, as empresas ainda não cumprem inteiramente o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Foi uma lei que ela veio num momento que não era muito propício, em que as empresas não estavam tão interessadas em se adequar ao Código de Defesa do Consumidor. A lei era muito diferente do que as empresas queriam ou faziam, e isso veio como um proibitivo. Olha, eu tenho que fazer, senão eu vou ter que ser multado. Eu tenho que fazer. E aí muitas delas nem sequer fizeram. Porque quando você tem uma multa para te convencer a fazer uma coisa, muitas vezes você ainda assim faz, porque você só paga e pronto, resolve. A LGPD ela tem que vir como um agregador, como um diferencial competitivo para as empresas. E é o que a gente sempre trata, a gente já trabalha com isso há uns 2 anos, mesmo quando a lei sequer era obrigatória, quando ela nem existia, ainda estava em tramitação. Porque quando a empresa se coloca ao seu consumidor, apresentando-se como uma empresa que é adequada, que tem procedimentos adequados à LGPD, que cuida bem dos seus dados, que trata bem do que você está nos fornecendo, essa empresa ela se destaca no mercado em relação às outras. Então esse é um primeiro pilar, acho que assim, é essencial que as empresas elas tenham essa noção de que a LGPD é um diferencial competitivo para quem está na frente. Quem ainda não se adequou, ainda vai ter que explicar para o seu consumidor o que é que está fazendo, muitas vezes nem consegue explicar, porque não está fazendo nada. Então, trate como algo para somar a sua empresa. Em relação à advocacia, a área da advocacia, a gente tem muitas oportunidades que surgem no mercado. Primeiro que advogados que antes tratavam de processos judiciais, hoje têm a oportunidade de tratar somente com consultoria de empresas. Então, especificamente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, algumas atividades elas podem ser efetuadas por pessoas que não sejam da área da advocacia, mas os advogados eles têm uma proeminência porque eles sabem a lei. Claro. Eles sabem o que a lei diz nos seus parâmetros específicos. E o advogado ele pode atuar nisso. Foi criada também uma função nova que é a de encarregado de dados. O encarregado de dados, que lá na Europa é chamado DPO, ele vai ser o responsável naquela empresa por gerenciar o tratamento de dados, por se relacionar com a autoridade nacional, quando a autoridade te cobrar algum relatório, te fiscalizar, ele é que vai intermediar esse contato e também que vai fazer o contato da empresa com o consumidor e com os titulares de dados. Perfeito. Esse contato ele vai ser muito importante e que ele provavelmente vai ser feito por um profissional da área da advocacia. Isso vai trazer também muitas oportunidades, também na área técnica. Empresas que prestam serviço de segurança da informação hoje estão crescendo muito porque
antes não sentia essa preocupação tão grande, hoje em dia o foco está muito grande nessa área. Demandados, né? Isso. Perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final. Vou abrir aqui a palavra aqui para o Dr. Ricardo fazer suas considerações finais aqui, deixar a mensagem que ele quiser deixar para vocês, né? E agradeço a todos vocês aqui a participação, a presença, né, a atenção de vocês para com o nosso programa Terceiro Expediente. Dr. Ricardo, palavra sua para suas considerações finais. Juraci, agradeço a oportunidade novamente, dizer que foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto, que é essencial a gente se aprofundar mais sobre ele, e dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não veio trazer regras, não veio trazer punições, ela veio trazer uma mudança de cultura nas empresas. Esse é o grande diferencial que ela veio trazer e que espero que ela não seja um novo Código de Defesa do Consumidor, sempre descumprido até hoje, mas que ela se efetive o mais rápido possível e que essa cultura de proteção de dados e privacidade ela seja difundida nas empresas, nos órgãos públicos e em determinadas relações jurídicas. Legal. Dica de filme, Privacidade Hackeada. Exatamente. Para quem quiser entender a necessidade de tratar dados de forma responsável, procurem Privacidade Hackeada. Pessoal, grande abraço e até a próxima.